Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso novo curso de JavaScript. Na aula de hoje vamos continuar falando sobre symbol. Vamos fazer uma pequena atividade prática para a gente entender um pouco mais sobre esse assunto. Então, bora para a aula. Então, pessoal, vamos lá. Estou aqui exatamente com o mesmo JavaScript da aula passada, tá? Onde nós vamos entender um pouco mais sobre symbol. Então, nós vamos fazer uma associação aqui com classe, tá? Para a gente entender mais, né, sobre o assunto aí. Vamos lá, olha só. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou deletar tudo isso aqui, porque isso aqui está na aula passada, né? Vou criar aqui ó, uma classe, tá? Que eu vou chamar de jogador, beleza? E na classe jogador eu vou criar um construtor, ok? Construtor somente um ID, tá? Uma propriedade ID. E vou colocar um símbolo aqui dentro dessa propriedade, tá bom? Vamos criar agora um array aqui que eu vou chamar de jogadores. E nesse array eu vou criar vários jogadores. Então, jogador, new jogador, aqui ó. Podemos até fazer o seguinte, para a gente ver aqui, olha só, vou criar uma propriedade nome. Tá? E vou passar aqui também, ó, this.nome recebe nome. Então, tem que informar aqui o nome do jogador. E esse aqui vai ser o jogador 1. Vamos criar vários jogadores aqui. Então, jogador 1, jogador 2, jogador 3 e jogador 4. Show? Dando um console log aqui em jogadores, nós vamos ver que agora nós temos um array com 4 jogadores, onde cada um tem um nome e um ID, que é um symbol. Lembrando mais uma vez que esse símbolo aqui é um identificador único, ele não é uma string, ele não pode ser usado como um ID, por exemplo, dentro do DOM. Show de bola? Beleza, ele é só um identificador aqui dentro do nosso código. Bom, agora olha só, nós até vamos fazer o seguinte aqui. Quer ver? Eu quero excluir um jogador pelo símbolo, por exemplo. Então aqui ó, vamos criar uma variável onde eu vou receber um symbol, tá? Vou chamar aqui ó de S1 e eu vou receber o symbol do jogador que está na posição 0. Não adianta eu tentar imprimir o valor desse camarada, tá, de S1 aqui, por exemplo, que ele simplesmente vai mostrar para a gente que S1 é um symbol. Beleza, tudo na mais perfeita ordem. Mas aqui eu tenho o símbolo do jogador que está na posição 0. Show? Bacana. Como que eu faço, por exemplo, para remover um elemento ali do array? Tem várias técnicas, uma delas a gente pode utilizar o filter. Então, veja bem, eu vou usar aqui, ó, jogadores, recebe jogadores.filter, e aí eu vou colocar uma arrow function aqui que recebe cada um dos jogadores do array filter. Porém, eu vou dar aqui um return somente dos jogadores. Então, jogador.id que forem diferentes do nosso S1, que é onde está o nosso símbolo aqui do ID do jogador, está na primeira posição, que é o J1. Nesse caso, ele já fez a filtragem, tá? E vamos ver se ele vai estar aqui dentro do array jogadores. Olha só, o meu mouse está muito ruim, tem que trocar. Atualiza, olha aqui, ele já me deu somente um array com 3 posições. E se eu verificar, o jogador 1 não está mais dentro do nosso array, porque ele foi excluído. Ele não veio mais para o nosso array. Então, por exemplo, eu quero tirar o jogador que está na posição 3, tá? Lembrando que o array começa do 0, então o que está na posição 3 é o jogador número 4. Vamos tirar o da posição 2, que é o jogador número 3. Olha só, atualiza, continua com 3 jogadores, não mais 4, mas se eu verificar, o jogador 3 é o que não está mais
no nosso array. Tá vendo? Então, uma das formas de utilização do symbol, como ele gera um identificador único, tá vendo? Eu consigo usar para identificar elementos ali dentro da nossa coleção. Notem que eu peguei o symbol de um jogador específico, tá? Que é o jogador que eu quero remover, e removi aqui pelo symbol, tá certo? Lembrando que se eu tiver, por exemplo, olha só, vamos criar mais jogadores aqui, ó. Eu vou criar o jogador 4 mais 2 jogadores. Eu vou criar mais um jogador com o nome J1 e um jogador com o nome J3. Beleza? Tem problema? Não, não tem problema nenhum, tá? Deixa eu excluir, deixa eu comentar isso aqui novamente. Deixa eu comentar aqui, né? Aqui, para ele não fazer essa exclusão. Agora eu tenho 6 camaradas. Com J1 eu tenho 2 nomes, aqui ó, J1 e J1, e J3 eu também tenho 2 nomes J3. Mas são elementos diferentes, eu consigo identificar porque eles têm símbolo diferentes. Beleza? Joia. E aí? E se eu quiser, por exemplo, remover o jogador pelo nome? Nesse caso, se eu fizer o filter aqui, ó, pelo nome, olha o que vai acontecer. Eu vou retornar somente aqui, ó, j1.nome quando for igual, por exemplo, a J1, tá? A J1. Nesse caso, ele vai remover os 2 jogadores. Aliás, ele retornou, né, somente quando o nome for igual a J1. Eu quero quando o nome for diferente de J1, certo? Aí agora ele retirou todos os 2 elementos J1 do meu array, beleza? Por quê? Porque agora ele não usou o symbol, que é um identificador único. O nome é um nome que se repete aqui para outros camaradas. Agora, olha só, se eu quiser pegar todos os símbolos, tá, dos jogadores que tiverem nome J1, beleza? Não tem problema nenhum. Olha aqui, ó, eu vou criar aqui, ó, um array de símbolos, tá? Vou chamar de S, vou inicializar com ele vazio e vou retornar. Eu vou primeiro criar aqui, ó, o meu array jogadores, que vai ser agora o meu array de, por exemplo, símbolo jogadores. Vou chamar aqui, ó, let símbolo jogadores, tá? E vou pegar aqui somente os jogadores que tenham nome igual a J1. Então, o meu símbolo jogadores vai ter agora, atualizei ali, vai ter somente os jogadores que forem... O que eu fiz de errado? S1... Ah, tá, S1 não existe mais aqui, ó. Deleta, salva, atualiza. Somente os jogadores que têm nome J1. Ali estão os seus símbolos, beleza? O que eu faço agora? Eu estou fazendo bem passo a passo, para vocês entenderem, tá? Eu posso falar que o meu array jogadores, o meu S ali, ó, vai receber S jogadores, ponto for each, tá? O retorno ali do for each, ok? Quando simplesmente, aqui ó, vou dar um return, eu quero pegar só o símbolo, né? No jogador ponto id. E se agora eu imprimir também o S, agora eu vou ter os, tá, undefined aqui. Vamos ver o que aconteceu. Assim, que eu usei for each, né? Ele retorna o id, que eu tenho que utilizar o map.
Beleza? Map, agora ele retorna só essa propriedade. Show? Olha só, aqui ó, symbol, symbol. Então agora no array S, né? Eu tenho somente os símbolos dos jogadores, no caso do jogador J1. Beleza? Beleza? Olha só, bem passo a passo. Primeiro, eu deixei só os J1, certo? E depois do S jogadores, eu obtive somente os símbolos dos jogadores S1. Então vamos imprimir aqui, ó, os jogadores aqui está intacto, né? Olha aqui, o que os meus resultados? Aqui eu tenho todos os jogadores, aqui eu tenho só os jogadores que têm nome S1 e aqui eu tenho os símbolos dos jogadores que têm nome S1. E agora, se eu quiser, eu posso fazer uma filtragem nesse cara aqui e remover esses símbolos aqui, tá certo? Mas aí fica como atividade para vocês. Essa é uma das formas de utilização de symbol, beleza? Vamos falar mais sobre esse assunto na nossa próxima aula. Um forte abraço e tchau, tchau!